Nós temos aqui agora o paralelogramo. Como calcular a área de um paralelogramo? Lembrando que o paralelogramo ele tem lados opostos paralelos e lados opostos congruentes. O que é que é? O paralelogramo é o geral, tá certo? A base, a ideia da base é o lado que está apoiado. E a altura é a distância entre dois lados paralelos. Então, para calcular a área desse retângulo, simplesmente nós vamos fazer o quê? Base vezes altura. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Só para lembrar, isso aqui às vezes a altura nas figuras, pronto, também isso aqui é altura. Não confundir, esse aqui é o lado do retângulo, certo? A altura é a distância entre os dois lados paralelos. Se você tiver um retângulo com esse formato, então vamos imaginar, se você tiver um retângulo, certo? Se você tiver um retângulo com esse formato, então pronto, eu tenho um retângulo com esse formato. Isso aqui é a base. Então, lembre, isso aqui é a base. Isso aqui é a sua altura. E a área desse retângulo continua o que eu chamo de base, que é B, e H, altura. Lembre, a altura é a distância entre os dois lados paralelos. Isso é num retângulo. Losango. Como calcular a área de um losango? Então, a área é toda essa região delimitada. Pronto. Então, a área característica do retângulo ou do losango. As diagonais são perpendiculares. Outro, os lados têm medidas congruentes. E nós temos aqui a diagonal maior e temos a diagonal menor. Então, a área do retângulo, do losango, é a metade do produto das diagonais. D grande vezes D pequeno sobre 2. Relação importante. Que relação é essa? Onde é que eu estou vendo essa relação? Se nós olharmos para o gráfico, isso aqui eu vou chamar D pequeno sobre 2, D grande sobre 2, D pequeno sobre 2. Então, se nós aplicarmos Pitágoras nessa figura, então, se nós aplicarmos Pitágoras, quem faz o papel de hipotenusa? L. Então, L ao quadrado. Os catetos, D sobre 2 ao quadrado, D sobre 2 ao quadrado, mais D pequeno sobre 2 ao quadrado. Uma outra coisa que devemos ter muito cuidado são as informações que nós recebemos de um losango. Só para, como interesse é amadurecer a ideia de geometria básica, então eu tenho uma figura que eu vou chamar ela de paralelogramo, ou mais simples, retângulo. Vamos pegar ponto médio, quer dizer, vamos pegar ponto médio e vamos desenhar uma figura dentro desse retângulo. Pronto. Essa figura aqui,
nós temos, vou chamar de D grande esse lado, e esse lado aqui eu vou chamar de D pequeno. Ora, eu quero determinar essa área, só essa área aqui. Essa figura que eu estou desenhando, ou estou chamando a atenção de amarelo, essa área trata-se de quem? Trata-se de um losango. Ó, esse lado, né? Ó, esse lado é igual a 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 esse, ponto médio. Então, implica que se esse lado eu chamar de A, esse aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é A, que é o lado. Então, se você observar que essa área aqui é a área total, a área do retângulo, só que se nós juntarmos, ó, só para minha curiosidade, deixa eu pegar aqui uma. Ó, se você observar, essa área aqui, ó, esse lado aqui é igual a esse lado é igual a esse. Observe que essa figura aqui, essa parte plana aqui é igual a essa. Então, eles têm a mesma área. Então, é como se eu pegasse o retângulo, dividisse em 8 partes, ó, 2, 4, 6, 8, e pintei 4 partes. Então, representa o quê? A metade. Então, a área do retângulo, a área do losango é a metade da área do retângulo, ok? Vamos falar agora, meus amigos, do trapézio. O trapézio é que você tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Esses lados paralelos nós chamamos de base maior e base menor. E a distância entre esses dois lados paralelos nós chamamos de altura. E a área desse trapézio, certo? Então, a área desse trapézio, que é essa região aqui. Então, a área do trapézio é essa região aqui. Através de uma formulazinha. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quando eu era estudante, alguma coisa me chamava a atenção. Por quê? Não vou fazer em escala, só para ter uma ideia. Eu vou pegar essa base, colocar bem aqui. Essa basezinha aqui, eu vou bem aqui. Essa base maior, eu vou colocar ela bem aqui. Base maior. Então, eu peguei a figura e fiz só para ter uma ideia do que vai acontecer. Lembre-se, não está em escala. Se você observar, certo? Se você observar, essa área amarela, é igual a essa área verde, pelas medidas. Ó, vou chamar essa área de A, essa aqui também é A. Então, observem que elas têm, ok? Então, observem que tem a mesma área, porque tem as mesmas medidas e a mesma altura H. Certo? A mesma altura H. Se nós observarmos, qual seria a área total? Seria a área total. Ó, isso aqui trata-se de quem? De um paralelograma.
Então, é a base vezes a altura. Quem é a base? B grande mais B pequeno. B grande mais B pequeno. Vezes a altura, que é a distância dos lados. Altura. Mas observem que é só a metade que me interessa, a verde. Então, dividido por quem? Por 2. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Por isso que está aqui a formulazinha. B grande mais B pequeno vezes a altura dividido por 2. Então, a área é metade do produto das bases, metade dividido por 2, vezes quem? A altura. Ou, mais simples, como nós usamos muito, que a área é B grande mais B pequeno, vezes a altura, dividido por 2. Então, isso é a área do nosso trapézio. Quadrilátero com diagonais perpendiculares. Então, a área com as diagonais, um quadrilátero com diagonais perpendiculares, ele tem que dizer isso, tem que dizer, ou tem que ser observado, que a área é a metade do produto das diagonais. Isso é fácil de entender. Se você imaginar como sendo um triângulo, se você imaginar e dividir dois, como se fosse dois triângulos, se você imaginar isso aí como sendo dois triângulos, você tem ideia do que vai acontecer. Se eu imaginar esse triângulo aqui superior, pronto, eu tenho que imaginar esse triângulo aqui. Quem é a área desse triângulo? A base, que é D. A base, que é D, D grande, que é isso aqui. Vezes a altura, que é H pequeno, dividido por 2. Se você, estou chamando de área 1. Se você imaginar, pronto, vamos imaginar agora esse outro triângulo aqui. Então, vamos ver quem é a área desse outro triângulo. Então, a área desse outro triângulo, vou chamar de área 2, seria base maior, que é D grande, vezes a altura H grande, dividido por 2. E você podia não lembrar disso aqui. Então, lembre, trata-se de a área de dois triângulos. Então, é A1 mais A2. Então, essa área seria D grande H sobre 2, D grande H grande sobre 2. Então, eu teria DH mais DH, grande H pequeno, dividido por 2. Bota o D em evidência, então a área vai ser D em evidência. Então, H pequeno mais H grande, de acordo com a figura, dividido por 2. Mas H pequeno mais H grande é D pequeno. Então, a área é metade do produto das diagonais. Também nós podíamos ver isso através, tá certo, de um retângulo. Metade do produto dos lados. Pronto. Particularmente agora, nós vamos falar das áreas dos triângulos, que são as mais usadas. Então, triângulo qualquer. Então, a área de um triângulo qualquer. Triângulo qualquer é quando ele simplesmente dá os lados e a altura. Da base e a altura. Então, a área de um triângulo é a sua base vezes a sua altura. Base vezes a sua altura. Só que é dividido por quem?
por 2. Então, essa área aqui, área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Temos aqui. Então, base vezes altura, a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Simplesmente é a metade. Então, base vezes altura por 2, vulgarmente falando. Triângulo qualquer, mas esse triângulo qualquer eu tenho que ter a base e a sua altura. Triângulo equilátero. Pronto, então vamos falar do triângulo equilátero, especificamente do triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele em que todos os ângulos são congruentes, todos os ângulos de medida 60, todos os lados medidas congruentes. Então, é chamado triângulo equilátero. Então, vamos falar dele. Ele é o que aparece com mais frequência nos nossos exercícios, nas nossas provas. Então, triângulo equilátero. Então, nesse triângulo equilátero, você tem, chamamos de L, o lado. Então, vamos chamar aqui o lado. No triângulo equilátero, nós temos os lados. A área não vai mudar. É a base. É como se fosse um triângulo qualquer. Vezes a altura, dividido por 2. Quem faz o papel de base na figura? O L. E nós precisamos saber quem é a altura. A altura do triângulo equilátero. Então, se nós pegarmos, destacar só essa figura aqui, então nós vamos ter um Pitágorazinho. Lembre que num triângulo isósceles, que é o triângulo equilátero isósceles, a altura faz o papel de mediana. Divide o lado oposto ao meio. Então, vamos pegar os 3 lados para aplicarmos Pitágoras. L, ó, o que que nós vamos ter? A altura ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Isso nos dá L ao quadrado. Então, a altura ao quadrado vai ser L2 ao quadrado, menos L2 sobre 4. Se eu tirar o min, a altura ao quadrado vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Já tínhamos feito no momento anterior, que seria L, raiz de 3 sobre 2. Eu fiz questão de refazer, é porque toda hora estamos sempre precisando da altura e da área de um triângulo equilátero. Então, a área, quem faz o papel de base é L. Quem faz o papel de base é o L. Vezes a altura, que é L, raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2. Base vezes a altura por 2. Então, vamos ter L. Então, nós temos aqui a base que é L, só L. L vezes L, então vai dar L ao quadrado, raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Então, está aqui, certo? Está aqui a área do triângulo equilátero. L ao quadrado,
raiz de 3 sobre 4. Muitas vezes eu dou uma dica para meus alunos, às vezes não lembram, guarde a altura. É só elevar ao quadrado, ó. Deixa a raiz de 3, ela permanece, aí eleva L ao quadrado e 2 ao quadrado, ó. L ao quadrado e 2 ao quadrado, pra cá. Então, lembre, essa é a área do triângulo equilátero. Então, vamos falar agora a área de um hexágono regular, certo? Ora, um hexágono é uma figura plana que ela possui 6 lados. A palavra, quando falar numa questão regular, está dizendo que todos os lados são congruentes, todos os ângulos internos são congruentes. Essa é a condição de regular. Se nós observarmos, então vamos imaginar, eu tenho só um triângulozinho aqui, só um triângulo. Vamos imaginar só esse triângulo. Pronto, então vamos destacar só ele. Então, eu dividi esse hexágono em 6 triângulos, todos congruentes. Então, vamos observar aqui. Você tem aqui, imaginando um círculo por fora. É como se tivesse dividido, ó, como se tivesse um círculo aqui, dividido em 6 partes iguais. Então, cada pedacinho é 6 graus, 60 graus. Como esse lado aqui tem a mesma medida desse, tá certo? Então, esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui é 60 graus. Então, conclusão, o R, que é o lado, que é o raio do círculo circunscrito, o raio é igual a L. Então, são 6 triângulos equiláteros. Então, a área de um hexágono regular, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. 6 vezes, é só lembrar disso, nada de decorar a fórmula. É 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, veja comigo. A área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado, terminamos de ver isso. Raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu sempre digo aos meus alunos, aos meus companheiros de luta, certo? Eu sempre digo aos meus companheiros que fórmula é um bicho às vezes complicado na hora de dar uma prova. Então, o que que eu faço? Eu evito, tá certo? Eu evito trabalhar com essa fórmula aqui, pronto. Está correto. Eu prefiro sempre escrever essa daqui. Depois eu faço as simplificações. Lógico, se eu simplificar por 2 dá 3, se eu simplificar por 2 dá 2. Mas essa é uma fórmula mais. Aqui não, aqui é só lembrar que eu tenho que multiplicar por quem? Multiplicar por 6. A única diferença, eu tenho que multiplicar essa daqui, né, a área do triângulo equilátero, tem que multiplicar por quem? Por 6. Aí gera exatamente essa. Mas eu, particularmente, só trabalho sempre com essa daqui. A área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero, sempre estou lembrando dozinho dele. 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Triângulo retângulo. A área
de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, lembrando que nós temos um ângulo de 90 graus, o lado que nós chamamos, o lado maior é chamado de hipotenusa, os outros lados chamados de catetos. Então, se nós observarmos essa figura, se nós observarmos essa figura, então nós temos aqui a base, que é A, e a altura H. Tudo bem, se deu, então a nossa área é base vezes altura sobre 2. Quem faz o papel de base, quem faz, nesse caso, de acordo, a área faz o papel de base é A altura H sobre 2. Então, base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho... então, aqui é a altura, base vezes altura, certo? Aqui é a altura. Base, que é A, vezes a altura H, dividido por 2. Essa correçãozinha aqui. Mas aqui, quem faz o papel de base é B. Quem faz a altura é C. Então, a área eu posso fazer B vezes C sobre 2. Então, não esqueçam. Num triângulo retângulo, sempre a área é produto dos catetos, a metade do produto dos catetos. Então, cateto 1. Então, cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Então, a área de um triângulo retângulo é a metade do produto dos catetos. Se você tiver altura, beleza, mas lembrando que os catetos, no triângulo retângulo, os catetos fazem um papel de... Um faz o papel de base, outro faz o papel de altura. Desde que você pegue o triângulo e organize ele, tá certo? Então, um cateto faz o papel de base e altura. E outro cateto faz o papel de altura. Por quê? Porque a altura ela é definida como sendo o segmento que une o vértice oposto, ele é perpendicular ao outro lado. Ok? Triângulo retângulo. Exercite.